Aí, gente, tô aqui com mais um vídeo pra vocês. E esse eu vou falar de uma outra passagem bíblica que eu gosto muito. Que se encontra no livro de Atos, no capítulo... Deixa eu ver aqui, gente, pra ter certeza. No capítulo 9, do versículo do 1 ao 14. Na verdade, o livro de Atos tem muitos capítulos e versículos específicos que falam sobre Paulo. E esse capítulo em específico, né, o capítulo 9, conta sobre a conversão dele. Eu gosto muito dessa passagem e principalmente do apóstolo Paulo, porque ele quebra aquele paradigma que muita gente usa para dizer assim: ah, mas eu não sou o apóstolo de Jesus, eu não andei com Jesus para ver aqueles milagres, para querer nem tudo aquilo que acontecia. Eu não tive um ensinamento diretamente com Jesus, então as pessoas usam isso para justificarem muitas vezes a sua falta de fé ou muitas vezes as suas atitudes longe do que Jesus deixou como exemplo. E Paulo, ele vem para quebrar com isso, para acabar com essa história, porque ele não foi discípulo de Jesus. Né? Ele não conviveu com o Senhor. Quando Paulo ele se converte, Jesus já tinha sido crucificado. Na verdade, ele estava do outro lado. Na verdade, ele era um dos perseguidores, né? Ele era soldado romano. Tanto que quando você começa a ler a história de Paulo, o nome dele é Saulo. Né? Ele é conhecido como Saulo, porque ele era um soldado romano. Paulo ou Saulo, eu acreditava que o nome dele tinha sido mudado no decorrer. Ele se converteu, o nome dele mudou, porque a gente tem aquela história, né, de Abraão, que chamava Abrão, aí virou Abraão, Jacó, que passou a se chamar Israel. Mas não, na verdade, Saulo era o nome romano e Paulo é o nome hebraico, porque ele era filho de hebreus, mas ele nasceu em Roma, então ele foi registrado, né, com esses dois nomes porque ele era hebreu de descendência e romano de nascimento. Então, na medida que ele vai nas suas viagens missionárias, ele usa os dois nomes por isso, porque dependendo de para quem ele fosse ministrar, ele se apresentava, né, com o nome hebreu ou com o nome romano, porque o nome romano era mais fácil para ele alcançar os gentios, né? Não ficava tão longe, assim, entendeu? Era como ele é um de nós, é mais ou menos isso. E Paulo, ele na época Saulo ainda, né, era mais conhecido como Saulo, ele era um perseguidor da igreja como soldado romano. A igreja não, né? De Jesus. Porque na verdade era a igreja, a religião daquela época, que perseguia Jesus. Tanto que Saulo, ou Paulo, ele era circuncidado. Eu vou falar Paulo porque todo mundo conhece mais por esse nome. Então fica muito mais fácil. Tanto para eu falar quanto para vocês. Senão se eu fico Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, as pessoas acabam se confundindo. Duas pessoas não. Então Paulo. E ele era circuncidado, conhecia a lei, todo o Torá. E Jesus ele não veio para aniquilar a lei de Moisés. Na verdade, ele cumpriu toda essa lei. Ele veio para que a graça do Senhor nos alcançasse, porque pela lei, sabe, ninguém ia conseguir ser salvo, porque era assim, ou você cumpria toda a lei, ou se você deixasse de cumprir um ou outro mandamento que estava ali, você já não perdia, né, a sua salvação. E Jesus ele veio nos alcançar pela graça, né, pela fé, o fato de você crer no Senhor, o fato de você querer uma mudança, de você querer ser transformado, de você ter essa consciência de você pedir perdão para o Senhor, né? É essa graça que nos fez filhos de Deus, né, novamente. E ele se converteu, né, no caminho de Samaria. Acho que todo mundo conhece essa história, a maioria das pessoas, né, que veio uma luz e ele ficou cego. E aí o Senhor mandou ele até a casa desse profeta. Eu imagino esse profeta, e se fosse eu, acho que a hora que o Senhor me falasse visão que ia vir um matador de crente aqui na minha casa, eu não sei se eu receberia não, mas o Senhor teve muita fé e muita coragem
Muita coragem mesmo. Eu queria saber qual de vocês soubesse que tem um matador, não digo só de cristão, mas vamos supor de... tem um cara que gosta de matar a pessoa que escuta rock, pessoa que escuta samba, pessoas que têm o cabelo longo, pessoas que têm o cabelo curto. Aí de repente vem sem uma visão e diz que vai mandar essa pessoa justamente para sua casa. Acho que poucos teriam a coragem desse homem de recebê-lo, né? Mas você tem que confiar, você tem que acreditar no Deus que você serve, saber que se ele te deu aquele propósito, se ele te deu aquela missão, é porque ele vai te capacitar. E ele vai te ajudar a passar por isso, né? E ele recebeu Paulo ali na casa dele, orou por ele, os olhos dele foram abertos e ele se tornou um grande discípulo. A Bíblia diz também que ele estava no apedrejamento de Estevão. Com certeza era um dos que estavam perseguindo a Jesus. Com certeza ele deve ter desejado muito ser um daqueles que chicotearam, estar ali presente, né, cravar aqueles cravos em Jesus antes, né, longe da sua conversão. E ele sofria muito com isso, porque havia aquele preconceito, né? Será que ele mudou? Porque ele matava os cristãos. Então é normal as pessoas sentirem medo, né? E ele teve que conquistar aquela confiança aos poucos, mostrar que ele tinha mudado. E é assim na nossa vida também. Quando a gente vai para Jesus, quando eu fui, muita gente falava: Renata, tá doida. E você tem que provar que você foi alcançado, né? Que você foi mudado. E olha que eu não saía matando ninguém, mas e já tinha, né? Esse preconceito, acho que todo mundo passa por isso. Pessoas que cometeram, assim, atitudes muito fora, né? Do cristianismo. Aí quando vem as pessoas com aqueles periódicos, né? Será que mudou mesmo? E a gente tem que se acostumar a ver com isso, porque Paulo veio com isso a vida dele inteira, né? Até a morte dele, eu tenho certeza que tinham muitos que ainda tinha aquele famoso pé atrás. Mas eu deixo essa história para vocês, se você tiver oportunidade, tiver a curiosidade de ler mais um pouco, né? O livro de Atos é maravilhoso, principalmente as passagens ali que fala sobre Paulo. Eu particularmente gosto muito, porque ele me serve muito de exemplo, entendeu? Então hoje eu não posso mais dar aquela desculpa de que eu não andei com Jesus. Então, não me julgue, não. Paulo não andou com Jesus, na verdade, ele estava do outro lado, se converteu, mudou, foi um dos grandes pregadores do Evangelho. E aquele Evangelho realmente impactou a vida dele. Eu creio que tudo aquilo que ele viveu serviu também para que ele não julgasse outras pessoas que se converteriam. Porque o Evangelho estava sendo expandido, estava sendo espalhado. Então, viriam pessoas de todo tipo de jeito, pessoas que tinham cometido todo tipo de pecado, de atitudes, né, erradas, atitudes extremas. E ele saberia compreender e enxergar essas pessoas de uma maneira diferente, porque ele também já viveu aquilo. Então ele também era perseguido, começou a ser perseguido por Roma, porque virou crente, virou um alvo, e pela igreja, porque as pessoas julgavam, apontavam e ele não tinha assim, tantos amigos para acolher, porque os discípulos, um escondia o outro, né? E ele já não tinha, porque as pessoas falam, será que é um espião? Você imagina como que não foi a vida desse homem, né? E se manteve fiel. Coisa linda, sabe? Quando você lê as cartas que ele escreveu, como o Senhor mudou o caráter daquele homem, como o Senhor encheu de amor um coração que era cheio de ódio. Então eu acho essa história, assim, de Paulo muito linda, a passagem dele muito linda. Eu tenho certeza que eu vou postar muitos outros vídeos falando sobre ele, falando sobre a maneira, né, como o Senhor mudou a vida dele, porque eu vivo muito isso, porque o Senhor também tem mudado a minha vida. E às vezes eu também tenho que gritar para o mundo inteiro, gente, eu mudei, sabe? Porque às vezes as pessoas não acreditam, mas o Senhor conhece o meu coração assim como ele conhecia o coração de Paulo, assim como ele conhece o teu coração. Então, não se incomode se as pessoas não acreditam, se as pessoas não querem enxergar a mudança, não querem enxergar que você é uma nova criatura. Não se incomode com isso, porque o Senhor ele nos justifica, né? E o próprio Deus cria situações para que as pessoas possam perceber que ele verdadeiramente é capaz sim de mudar, é capaz sim de transformar. Só basta a gente querer, né? Ter paciência, dar um passo na frente assim do outro devagarzinho, nem todo mundo é rápido, e
entregar verdadeiramente, né, a nossa vida para o Senhor. Então eu deixo essa palavra aí para vocês, que eu gosto muito, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha falado com alguém, amém? Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.